Fala Dreamer, começando aqui mais uma edição do Dreams Talk, o seu podcast sobre educação internacional. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Malta, sobre esse destino que vem cada vez mais se apresentando como uma opção excelente para estudantes que estão buscando aprimorar o seu inglês com uma bela vista pela frente. No programa de hoje a gente tem a participação de um convidado especialíssimo, ele que é bacharel e mestre em Relações Internacionais pela Indiana University of Pennsylvania, é também doutor em Ciência Política pela UFPE, cônsul de Malta em Recife desde dezembro de 2010. Ele também presidiu a Sociedade Consular de Pernambuco entre 2010 e 2019, coordena o curso de Ciência Política da Unicap e hoje é articulista da Rádio CBN. Com vocês, Thales Castro. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui na Dreams e quero me colocar à disposição para que a gente possa construir pontes com relação a Recife e esse belíssimo país da União Europeia que é a República de Malta. Que maravilha, Thales. Então, o propósito da conversa da gente hoje é fazer com que as pessoas consigam entender e consigam visualizar o porquê de Malta ser uma das melhores opções para se buscar educação internacional e aprimorar o inglês nos dias de hoje. A gente sabe que é um país multicultural, é um país de diversas belezas e também é um país que abrange, como é que a gente pode dizer, um país muito aberto a receber novas pessoas, a receber imigrantes de todos os lugares. Então, a gente poderia iniciar esse podcast falando um pouquinho mais sobre os atrativos físicos e culturais de Malta, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Sem dúvida. Eu quero primeiramente dizer da importância de cada um buscar a ferramenta do empoderamento através da educação internacional. Isso transforma vidas, isso transforma realmente um ciclo de experiências da pessoa visando a, inclusive, inserções profissionais futuras. Então, querer fazer o intercâmbio é uma decisão sábia, estratégica e de mudança de vida, com repercussões das mais significativas. E quando Malta se coloca no radar, a gente certamente vê a escolha certa dentre as muitas opções que existem naturalmente no cenário internacional. Primeiro dizer que Malta é parte do Commonwealth, né, que é a comunidade britânica dos países. Do Commonwealth fazem parte também países como o Canadá, como a Irlanda, o próprio Reino Unido, obviamente, e outros países também da Ásia, como a Índia, Singapura. Então o fato de que Malta é membro do Commonwealth traz uma teia, né, uma rede aí de articulação com relação à promoção da língua inglesa e à interlocução de valores internacionais. E a educação como sendo uma ferramenta de transformação através dessa experiência, no caso de Malta. Malta é membro da União Europeia, esse é um dado importante. Malta ingressa na União Europeia em 2004 e utiliza a moeda comum, que é o euro, desde 2008. Então nós temos muitos atrativos, né, para aquele ou aquela que deseja realmente ter uma vivência de tocar o coração e de transformar realmente a vida da pessoa nesse país que é, curiosidade também precisa ser dita, não é o menor dentre os 27 países da União Europeia. É uma ilha realmente muito acolhedora e com um coração imenso para acolher brasileiros e brasileiras. Então, o estudante que está buscando aprimorar a sua própria educação em Malta, ele pode fazer isso através de um curso de inglês ou ele pode ingressar a instituições de ensino superior, fazendo essa ponte entre Brasil e Malta? Olha, geralmente a gente tem visto a inserção de pernambucanos, brasileiros e brasileiras, através de cursos de curta duração. Esses cursos de curta duração têm mais ou menos uma métrica de tempo de aproximadamente 90 dias. É claro que, obviamente, você tem instituições de ensino superior, dentre as quais a mais tradicional e antiga delas, a University of Malta, que ela foi criada, inclusive, no finalzinho do século XVI, né? Imagina uma universidade aí com séculos de experiência, de riqueza cultural e tradição. Mas, fundamentalmente, a gente tem observado interessados e interessadas em Malta a partir de cursos de pequena duração. Esses cursos podem ser dilatados para mais ou menos até um semestre, mas em grande medida são cursos de verão, cursos no meio do semestre, que têm o parâmetro médio de até 90 dias, podendo ser ampliado para 90 a 90, no caso aí 180 dias, é mais ou menos o perfil que a gente tem observado. A empresa, a escola, a faculdade, o Instituto de Línguas em Malta, e ele é obrigado a ter uma célula de internacionalização, de cooperação internacional dentro dessas escolas, desses institutos. Esse instituto ele vai fazer a ponte para um candidato já ter uma solicitação de permanência para além de 180 dias. A gente não chama tecnicamente de visto,
Porque quando isso é concedido, o solicitante deverá estar em Malta. Então ele ingressa em Malta e faz a solicitação de um período que a gente chama de residência temporária por até 1 ano, o que abarca 80 dias a lei, né? Um pouco semelhante ao processo que acontece na Irlanda. É o mesmo, porque justamente Irlanda e Malta não só estão na União Europeia, como também estão na área Schengen. Então o processo é o mesmo. Então essas instituições, contanto que elas sejam credenciadas pela FELTAM, muito importante isso. A FELTAM é a Federation of English Language Teaching Organizations of Malta. Ou seja, é a entidade que regula, que administra, que faz toda a parte de a fiscalização, né, por delegação do Estado dessas entidades. Então essas entidades que tiverem o selo FELTAM, e acho que boa parte certamente tem esse selo FELTAM, ela é obrigada a ter esse tipo de interface com relação à imigração, né? Então o aluno chega, já tem toda a parte de formulário, todos os caminhozinhos bem alinhados, as documentações necessárias, as comprovações financeiras que são exigidas para que ele ou ela, possa ficar para além dos 80 dias. A título de comprovação financeira para um período mais longo. E a gente também volta um pouco para a questão do custo de vida. Estar em Malta é algo relativamente caro. Como é que funciona a depender de quanto é que você precisa, mais ou menos, para se viver em Malta? Um dado muito importante é que, embora Malta esteja na zona do euro, o que de fato já é uma certa diferenciação substancial para países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde o dólar tem uma cotação um pouco menor, não é? Embora isso oscilou muito agora, nesse período agora 2021, 2022, Malta, dentro da zona do euro, tem um custo de vida mais baixo do que, por exemplo, Irlanda, que também tem a zona do euro, não é? Então, Irlanda e a Alemanha, Berlim, capital. Então, você tem um estilo de vida um pouco mais baixo do que outros países da Europa continental, chamemos. Quanto é necessário? Bom, essa é uma pergunta capciosa, por quê? Porque vai depender muito de uma série de variáveis, de fatores. Se o aluno vai ficar em casa de família, homestay, se ele vai ficar na universidade, no campus, na faculdade, na instituição de ensino, esse quarto é single ou é double, esse quarto é partilhado com 3 pessoas, aí o orçamento, aí o budget modifica. Compreendi. Então, o tipo de quarto ele pode impactar na questão da comprovação financeira. Exatamente. Tem parâmetros mínimos que certamente cada uma das escolas tem e a gente, o consulado, apresenta como, digamos assim, o mínimo para ele fazer a imigração. Então, vamos supor que um candidato, né, a passar, sei lá, 45 dias, né, é um intercambista. Ele sai daqui, Recife, Lisboa, pela TAP, hipoteticamente, chega lá em Lisboa, faz imigração. Quando ele faz imigração em Lisboa, ele vai estar fazendo imigração para Malta. Exatamente, ele não vai fazer imigração de controle financeiro, nada do gênero. Então, já onde ele tiver o primeiro porto de entrada na área Schengen, ele vai precisar, ela, vai precisar naturalmente ter todas as métricas financeiras bem arrumadas. Por isso que eu digo, se a métrica mínima é tanto, vá com segurança com um pouco mais. Vá com cartão de saúde, né, o seguro de saúde já pago, todo bonito. Imprescindível, comprovante lá da sua moradia durante todo o período. Mas eu vou fazer migração em Madrid, Barajas, no aeroporto em Madrid, Barajas. Não importa. Madrid, Barajas, quando autoriza o seu ingresso, autoriza em nome de todos os países da Schengen, entendeu? Então, toda a documentação tem que estar numa pastinha facilmente disponibilizada para o oficial de imigração visualizar e aprovar o seu ingresso. E outro dado muito importante, que é uma dica aí que a gente sempre fala no consulado, que é o seguinte, no processo de imigração, é muito interessante e importante dar respostas curtas, objetivas e pontuais, não é? O que o oficial pergunta, você responde com segurança, sem temer nada, mas dando naturalmente a comprovação daquilo. Cartão de crédito internacional validado, a quantidade de euros disponibilizada, a moradia, o seguro-saúde, o bilhete de volta. Em relação a clima, quando o estudante ele desembarcar em Malta, o que é que ele vai enfrentar em termos de clima? Ele vai enfrentar um inverno que rigorosamente no padrão maltês significa um inverno de mais ou menos 7, 8, 10 graus, o que é muito, digamos assim, convidativo quando a gente olha, por exemplo, para países do norte da Europa, como a Finlândia, como a Suécia, não é? Que tem invernos absolutamente rigorosos, com temperaturas negativas por meses, né? E pouca exposição à luz do sol, né? Não nos esqueçamos disso. Janeiro, no norte
da Noruega, da Islândia, da Suécia, da Finlândia, você tem naturalmente o quê? 6 horas de exposição da luz do sol e é muito tenebroso. Malta não. Malta tem um calor humano, o verão maltês é muito palatável, é administrável e os verões são verões muito intensos. Esses verões vão de mais ou menos ali final de maio, né, virando para junho, até mais ou menos ali os primeiros 15 dias de agosto. Então são verões intensos, nós acostumados com calor não devemos ter qualquer problema quando estivermos em Malta e é uma atividade muito intensa na ilha, em termos de desenvolvimento cultural, em termos de festividades e também, não dizer, de baladas, né? Porque Malta também é conhecida por essas baladas europeias todas. Que maravilha. A título de atrações turísticas, eu inclusive na minha experiência de intercâmbio em 2017, né, os meus hosts eles fizeram uma viagem a Malta porque eles se interessaram muito por conhecer a ilha, porque foi palco de gravações de Game of Thrones, né, do seriado da HBO. Então, assim, a título de atrações turísticas como assim, centros históricos ou coisa do tipo, quais são os principais que um estudante não pode deixar de visitar numa viagem a Malta? Tudo. Chegou em Malta, tem que visitar a esquina. Chegou em Malta, tem que visitar qualquer tipo de sítio histórico. Malta é recheada de sítios históricos. Olha, você falou do Game of Thrones, é interessante você citar, porque Malta é destino de muitas peças cinematográficas. Vou dar uma agora recente. A última edição do Parque dos Dinossauros, Jurassic Park, não é? Acho que é Dominion. É o Jurassic World Dominion. Dominion, não é? Foi filmado em Malta, inclusive em Valletta, que é a capital de Malta. Nossa, é verdade. Pois é. Um filme mais para trás um pouco, com o Brad Pitt, lá dos anos de 2004, eu acho. A Troia, foi filmada em Malta. Aquela série lá, Rainha do Sul, que está na Netflix, filmada em Malta. Então Malta é parte do... Pois é, Malta, porque você veja, Malta ela une história cultural, riqueza, desde a época das cruzadas. E um dado muito interessante que a capital de Malta chama-se Valletta. E Valletta é a primeira cidade, foi a primeira cidade planejada, totalmente planejada da Idade Média. Então só isso aí já é um manancial. É um sítio protegido e tombado pela Unesco, né? Então você tem realmente uma diversidade muito grande de locais. Quem gostar de história arqueológica, Malta tem muitos sítios arqueológicos, como no Reino Unido tem Stonehenge, né? Aquelas pedras expostas, né, misteriosamente. Malta tem templos neolíticos e tem realmente todo um acervo histórico antiquíssimo que está à disposição do turista. Nossa, um prato cheio para quem estuda história, para quem se interessa por Exatamente. Pré-história, nossa, sensacional. Assim, a título de estilo de vida, né, de dia a dia, de cotidiano, de atividade mesmo, como é o estilo de vida das pessoas naturais de Malta? Olha, muito tradicional, ocidental, né? Não tem uma diferença muito pontual. Malta tem por natureza ser um povo muito acolhedor, né? Malta está acostumada já com esse fluxo internacional. Ultimamente, dados que eu vou dar aqui são dados pré-pandemia. Malta receberá algo em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de turistas ano. Só que Malta tem uma população de 450 mil habitantes. Sim. Então você está recebendo aí 4 vezes aproximadamente a sua população. Então Malta tem um fluxo internacional muito grande. O fato de Malta estar na zona do euro, estar na União Europeia, estar na área Schengen, que é aquela área de livre circulação de pessoas, isso escancara portas para Malta realmente ser um grande anfitrião, né, de turistas da União Europeia e de países terceiros, países fora da União Europeia. E o Brasil realmente com grande penetração nos números de turismo em Malta. Inclusive, durante esse período de pandemia, né, que Malta realmente se limitou a receber pessoas de diversos países, o fluxo de turismo pode-se dizer que sofreu algum impacto por lá, sofreu um impacto significativo, né? Porque, sem dúvida. Deixou de receber estudantes e deixou de receber turistas também. As restrições, eu me recordo que no início do meu tempo aqui na Dreams, a Malta ainda estava fechada, então tinham pessoas que precisavam ficar por uma longa duração num país da União Europeia ou alguma coisa do tipo. A quarentena. Para fazer uma quarentena lá para conseguir penetrar em Malta, então teve todo esse problema. E agora com essa reabertura, é nítido que vai haver um novo boom aí desse turismo no país, né? Então, isso.
a gente pode se preparar para ver cada vez mais pessoas visitando Malta. A título dessa extensão, né, dessa prolongação que ele vai fazer, seja para estender o curso, ou seja para passar um pouco mais de tempo em Malta, existe algum tipo de dificultador que possa fazer com que essa permissão seja negada? Existe a possibilidade dessa permissão ser negada? Existe, porque o ingresso de um estrangeiro num outro país, no caso da União Europeia, numa zona integrativa, né, é direito soberano do Estado que está recebendo. E ele, por ser direito soberano do Estado que está recebendo, você tem uma certa discricionariedade. Eu quero, não quero. É claro que, obviamente, o oficial de imigração ele vai seguir parâmetros minimamente objetivos, né? Você tem passagem de volta? Tem. Você tem comprovação de vacina, o seu caderno vacinal. Malta exige a vacina de febre amarela, né? Que tem um período de 10 anos de validade. Você tem aquela carteirinha mais ou menos de cor amarela que é expedida pela Anvisa brasileira. Isso. Então você geralmente deixa uma páginazinha do passaporte, bota um clipezinho ali, né? Tem a febre amarela. Você tem toda a cobertura vacinal pós-Covid, tá aqui. Tá em inglês, tá? Tem QR Code, tem. E você pode já ter isso pelo SUS do Brasil. Você tem a versão em espanhol, em inglês e português. Inclusive, o SUS do Brasil está disponibilizando uma versão semelhante a esse certificado de Covid para o certificado de febre amarela. Você pode já com QR Code. Exatamente. E esse certificado do SUS, desde 2021, nós recebemos a informação oficial que ele já está validado em Malta. Quer dizer, agora tudo está validado com Covid. Mas imagine lá em 2020, quando o mundo parou. Imagine em 2021, quando o mundo estava estacionado. Né, entrando em recessão econômica e desespero todo. Malta reconheceu o certificado do SUS do Brasil e isso já era uma sinalização, né, dos níveis, dos critérios rigorosos que o sistema público de saúde e da cobertura vacinal do Brasil tinha para naturalmente fazer um rápido processo de retomada e de reabertura. Perfeitamente, Thales. Já a título de executar o processo de extensão, como é que funciona? Quem é que o estudante deve buscar e como é que ele deve iniciar esse processo? Primeiro, que ele não deve fazer nada de maneira articulada sem a previsibilidade que ele vai querer ficar além dos 90 dias. Ou seja, ele chegou, teve a primeira semana de aula, a segunda semana de aula, adorou, quer ficar um ano. Não pode. Quer dizer, não é que não possa. Malta, nesse aspecto, ela é muito britânica. Ela funciona muito com não gostar de surpresa. Sim. É muito alemã, germânica, uma mentalidade assim de trabalhar com previsibilidade. Então, aquele que vai, ou aquela que vai, tem que ter já a ideia, eu quero ficar ou não quero. Matriculado regularmente, né? Não é ficar ilegalmente não, porque aí ninguém recomenda nada do gênero. Então, é começar a planejar isso. Eu tenho os recursos financeiros para isso, eu tenho vínculo educacional com a universidade, centro de estudo, escola, etc. Pronto. Essa escola, ela tem a delegação por operar justamente toda a parte de tramitação documental para as autoridades migratórias brasileiras, maltesas, em território maltês. Maravilha. Então é a própria escola que auxilia o estudante no início desse processo. Exatamente. Perfeito. Então o estudante internacional, ele em momento nenhum vai estar desassistido, né? Contanto que ele vá preparado, programado, ele tenha todos os recursos e opere dentro da legalidade, todo o suporte ele vai ter dentro do país para poder operar esse processo. Não tenha dúvida. Agora, um dado muito interessante e importante é o seguinte, o Brasil não tem embaixada em Malta. Malta tem embaixada em Brasília, foi ano passado, em junho, na solenidade de abertura, eu estava lá inclusive. Veja, o Brasil não tem embaixada em Malta. A embaixada brasileira em Roma, ela é cumulativa para Malta. O que significa isso na prática? Significa dizer que aquele que for brasileiro, estiver em Malta, ele vai ter um suporte meio que remoto do Consulado Geral do Brasil em Roma ou da Embaixada em Roma. Então, não há um sítio diplomático ou consular in loco em Malta para a prestação de assistência imediata, né? O que acaba que muitas vezes a gente aqui no Consulado de Recife acaba fazendo a ponte, embora o nosso foco seja jurisdicionalmente aqui no Nordeste. Então, por isso que eu digo sempre, quando quiser fazer um curso em Malta, é uma riqueza de experiência, é fantástico, mas vá com previsibilidade, porque caso você precise do apoio brasileiro, a Embaixada Brasileira está de forma remota. No caso de trabalho, para estudantes que estão procurando estudar e trabalhar ou alguma coisa do tipo, como é que funcionaria essa permissão e se há essa permissão de trabalho para estudantes brasileiros em Malta? Não havia permissão de trabalho, porque a palavra trabalho, no olhar migratório, é uma palavra muito pesada, né? Ela tem um peso, né? uma força muito preocupante, porque trabalho pressupõe naturalmente
outro nível de relação que a categoria de visto de turista não abarcaria. Isso. Trabalho pressupõe remuneração. Se pressupõe remuneração, pressupõe coleta de impostos. Se pressupõe coleta de impostos, então aí já vai em outro Aí, ciclo. residência, imigração. Residência, migração, documento, imposto de renda, já entra no outro ciclo. Então, Malta revisou a legislação em 2018. Não é que é para permitir trabalho, porque em tese não é permitido o trabalho. Para permitir o que chama-se tecnicamente de experiência, vamos tentar traduzir do inglês para cá, é como se fosse uma experiência prática de complementação de renda. Entendeu? É uma experiência prática que assim, deve ser o quantitativo de horas muito pequeno. A escola sabe disso e ela está instruída para passar essa informação de maneira pontual para aquele que deseja fazer um trabalho bico, digamos, né? Mas trabalho formalmente é uma coisa muito delicada que não está permitido. Aliás, em nenhum país da área Schengen. O que se faz é estágio remunerado, experiência técnica, né? Porque trabalho pressupõe todo aquele rigor, aquele peso. E essa política funciona até para que os estudantes eles consigam se manter, de certa forma, no país, complementar a renda. Exatamente. Legalmente. Existe um tempo mínimo de estadia no país para que se possa iniciar esse processo, para que se possa iniciar essa experiência de complementação? Não, na verdade, dentro dos 90 dias primeiros, it's all fair game, né? Tá dentro da regra do jogo, tá tranquilo. Mas muito vai depender do quantitativo de horas que ele ou ela contratou junto à escola. Então, supor que ele tenha contratado um curso intensivo de inglês. Sei lá, 6 horas por dia, segunda a sexta-feira. 6 horas por dia, segunda a sexta-feira, não vai dar tempo de muita coisa a pessoa ter complementação de renda. Sim. Né? Então vai muito depender também da relação do centro de estudos e de instituição com a legislação local.